Fala pessoal, o vídeo de hoje é aquele quadro que vocês gostam, em que eu mostro operações reais que eu fiz e explico o porquê entrei, porquê saí da operação. Então, vamos lá. Eu sou Vitor Botelho, analista CNPI, e aqui no canal eu ajudo investidores e traders a operarem no mercado financeiro com método, gestão de risco e controle emocional, transformando o conhecimento técnico em decisões consistentes, sustentáveis e alinhadas com a realidade de cada um. Então, iniciando aqui com essa nota de corretagem do dia 28 de janeiro de 2026, em que eu fiz 3 compras de ações aqui, aproximadamente R$ 2.000 aqui que eu gastei. Aqui a gente pode ver, o total foi 1.975,66. Muito bem. No dia 13 de fevereiro, aqui, eu vendi as ações da Axia e as da TIM. Essas aqui eu vendi em preços diferentes, mas se somarmos aqui, ó, 17, 18, 19 e 20, que corresponde às 20 que havia comprado no dia 28. Então, as 18 da Axia, as 20 da TIM, ficou faltando a Redditor. A Redditor eu vendi aqui 10 dias depois, no dia 23/2, com dois preços diferentes também, as 11 ações. Aqui está tampado porque foram umas compras, mas por enquanto eu ainda não posso mostrar quais ativos eu comprei aqui. Eu ainda estou no período que eu não posso mostrar porque eu sou um analista certificado, por isso eu tampei aqui quais foram essas compras. Muito bem, aqui eu trouxe no Excel o cálculo de quanto eu gastei, o que eu não incluí as despesas, os custos. Então ficou aproximada, mas é bem próximo. Os custos são pequenos para as operações. Então eu trouxe aqui no dia 28, foram essas 3 compras aqui, totalizando 1.975. Depois teve vendas aqui parciais dessas duas ações no dia 3/2 e a Redditor foi no dia 23, o total R$ 2.072. Aqui a gente vê os percentuais de cada operação. A gente percebe que eu tive prejuízo aqui na Redditor, comprando por 499 e vendendo por 481, mas aqui já fica a primeira lição, a importância da diversificação. A gente vê que, apesar desse prejuízo, considerando o que eu tive de lucro nas outras duas, o resultado final deste mês aqui foi um lucro. Então, a gente vê que a diversificação, quando erra um aqui, os outros dois são capazes de, ainda assim, manter o lucro. Muito bem, tudo isso explicado, vamos agora ao gráfico. Iniciando aqui pelo gráfico de Axia Energia, aqui essas linhas estão marcando as datas da operação. Aqui no dia 28/1 foi a entrada e aqui no dia 13/2 foi a saída. E a minha leitura gráfica, qual havia sido? A Axia Energia vinha após uma bandeira aqui de alta, ela iniciou um novo movimento e fez essa correção lateral aqui. Então, este movimento de alta e fazendo esta movimentação lateral. Eu tracei aqui um Fibonacci para prever um possível alvo e a gente vê que ela chegou a atingir ali este alvo de 62,10 aqui, mas eu saí antes. E qual foi a minha leitura? Fez um rompimento aqui desta resistência aqui, que havia no 52,87, fez um rompimento, voltou fazendo um pullback. Então, aqui neste dia 28 de janeiro, eu fiz a minha entrada porque eu entendi que daria essa continuação e que poderia buscar justamente os alvos aqui da expansão de Fibonacci. Mas o que aconteceu?
o ativo veio subindo aos poucos, fazendo topos ascendentes aqui, mas neste dia aqui, 13, eu percebi essa gap aqui e acabei fazendo a minha realização, porque achei que o movimento já poderia ter acabado. Eu esperava que ele viesse mais rapidamente, continuasse aqui nesta inclinação até atingir este primeiro alvo, mas esse descanso aqui que teve, perdendo essa mínima deste dia aqui, ó, 2 dias aqui anteriores, ele perdeu a mínima e eu acabei fazendo a minha saída da operação. Se eu tivesse segurado, a gente vê que teria atingido o alvo que eu havia previsto pela expansão de Fibonacci e depois fez essa queda aqui. Hoje está inclusive mais baixo do que quando eu fiz a minha saída. Então, como vocês viram, a explicação foi justamente essa. Veio de um movimento de alta, fez um descanso lateral aqui, quase uma bandeira, mas sem a inclinação para baixo, em um descanso lateral, e eu entendi que poderia fazer o prosseguimento após essa rompimento com o pullback, poderia dar continuidade nessa alta e fiz a minha entrada. Acertei, poderia ter ido no alvo, mas eu realizei antes ainda com lucro. Agora a gente vê que o movimento da Axia é justamente perdeu essa LTA aqui e iniciou um movimento de queda agora, então pode voltar aqui para a resistência rompida que passou a trabalhar como suporte. Já em relação a TIM, aqui a gente vê que também vinha de um movimento de alta, mas diferentemente da Axia, ela havia feito essa correção lateral e perdeu aqui o fundo, fez este fundo arredondado aqui. E qual foi a minha leitura? Que se viesse romper este fundo arredondado, poderia buscar o alvo igual a esta altura aqui. Se projetarmos esta altura para o rompimento, a gente vê que foi lá buscar aqui. Mas eu não realizei no alvo e acabei realizando mais abaixo. Agora eu vou explicar exatamente a operação. Então, fez este fundo arredondado, eu estava acompanhando. Quando o mercado deixou um candle de alta aqui, sem pavio, dando a entender que era um candle de força, então eu fiz a minha entrada. Ele chegou a fazer o pullback aqui após o rompimento, fez o pullback e deu continuidade. Então ele começou a trabalhar dentro deste canal de alta. Neste dia aqui, que atingiu o alvo esperado, ele deu uma acelerada e por causa dessa acelerada eu acreditei que poderia subir mais. Como ele rompeu aqui o canal de alta que vinha fazendo e começou a trabalhar acima, eu achei que poderia acelerar, mas não foi o caso. Então, quando ele voltou aqui para o teto do canal de alta, eu resolvi realizar nesse dia porque esses 3 candles aqui já começaram a mudar a minha percepção de que poderia vir uma correção pela frente, então eu preferi realizar do que esperar. A gente vê que logo depois voltou ali nesta região, fez um topo duplo aqui, um M, e agora vem para o rompimento deste M, está lateralizado por enquanto, mas vindo com pequenas quedas. Então a gente já começa a acreditar que a TIM pode vir a atingir o alvo deste fundo duplo, que coincide bem próximo aqui com esta resistência rompida que vira suporte. Então a TIM pode vir a buscar aqui este suporte antes de dar continuidade à sua movimentação. De qualquer forma, ficou explicado aqui a minha entrada, o alvo provável, a minha ganância de não ter realizado no alvo e de ter realizado
logo em seguida, porque começou a dar sinais de uma possível reversão que está se desenhando aqui ainda não está totalmente confirmada, mas se confirmada, teria um alvo aqui. Por último, a Redditor, que também foi comprada aqui no dia 28/1, mas a saída foi no dia 23/2 e vamos agora analisar a Redditor. Eu vi aqui uma sequência de alta com uma possível bandeira aqui que o rompimento poderia dar continuidade aqui e replicar este mastro. Contudo, ela teve dificuldade aqui para fazer este comprimento. Este candle aqui foi um candle bonito de força, mas eu perdi essa entrada e estava aguardando aqui próximo do topo anterior. E neste dia aqui eu acreditei que ela vinha com força após ter feito essa correção. Ela chegou a fazer um rompimento aqui e foi aonde eu fiz a minha entrada, acreditando que este dia iria vir aqui um candle verde fazendo rompimento. Não foi o que aconteceu, então a minha leitura se mostrou incorreta. Eu fiz a entrada e o alvo, o stop, na verdade, estava aqui abaixo do último fundo. Então a gente vê que fez essa queda aqui, se segurou na parede do canal aqui, da bandeira que eu havia traçado, e até que fez uma recuperação. Então eu acreditei que poderia estar fazendo este fundo arredondado aqui e dar continuidade. Passou um dia aqui com um bom candle, um segundo dia se segurando, o terceiro dia eu falei, não vou aguardar porque não está com a força necessária, está fazendo aqui divergência também do IFR, então eu preferi realizar aqui no prejuízo, um prejuízo pequeno e sair. Foi uma boa saída porque eu saí, não saí aqui embaixo, que teria pagado menos, saí um pouco acima e antes dessa queda aqui, porque eu vi a sinalização gráfica. Aqui na Redditor também fez um topo duplo aqui, um M, e aqui já se confirmou e fez a queda. Vamos ver se já atingiu o alvo. Já a gente vê que aqui a Redditor já atingiu o alvo desta queda deste topo duplo e se segurando aqui próximo da parede deste canal de baixa aqui. Então agora é acompanhar se ela vai voltar para dentro do canal ou se vai fazer este pullback aqui e fazer o rompimento lançando um pivô de baixa para aumentar as quedas. Muito bem, essa foi as minhas operações que eu acabei de mostrar, a leitura gráfica que eu fiz, as saídas, os motivos e tudo isso está explicado aqui nessa série que eu já venho fazendo de algumas operações reais que eu fiz com o meu dinheiro e que deram os resultados que vocês acabaram de ver. Agora, se você quiser a minha ajuda para te ajudar nos seus investimentos, na sua carteira, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link com um formulário de cadastro. Você preenche e eu entro em contato com você para nós conversarmos sobre o melhor caminho a ser seguido. Se você quiser mais informações sobre a minha consultoria financeira, assista a este vídeo aqui que tem tudo explicado de forma rápida e simples. Agora, se você quiser continuar aprendendo aqui pelo canal, assista a este outro vídeo aqui que também pode te ajudar. Valeu, investidor!